Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco. Estamos retomando aqui a série de estudos bíblicos, baseada no livro Estudos Bíblicos. E quero aqui mostrar para vocês, consegui adquirir aqui um livro antigo, livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Essa edição aqui é de 1979, exatamente o ano em que nasci. E havíamos feito uma interrupção aqui na série Estudos Bíblicos, mas estaremos retomando a partir de hoje com o tema de número 174, o perigo de rejeitar a luz. Eu convido a você, neste momento, que se ajoelhe comigo antes de nós darmos então início a esse estudo. É um estudo pequeno, de apenas 5 perguntas e respostas. E antes de iniciá-lo, nós vamos elevar aos céus uma prece, vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus, a iluminação de Deus, para compreendermos este tema. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito e amado, gratos te somos, Pai, pelo privilégio que nos concede de estarmos retomando aqui as gravações desta série sobre o livro Estudos Bíblicos, com estes importantes temas de estudo da Tua Palavra, Pai. Pedimos que a Tua bênção continue conosco, nos iluminando, nos abençoando, nos guiando, até concluirmos, Pai, todos estes 200 estudos bíblicos. Hoje faremos o estudo do tema de número 174, o perigo de rejeitar a luz. E pedimos que nos abençoe, Pai, nos ajude para que não rejeitemos a luz que o Senhor tem nos concedido, mas que venhamos a andar nela, Pai. Dá-nos entendimento, sabedoria, e opere para que este estudo, esses estudos, Pai, esta série e tantos outros aqui do canal alcance muitas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero apenas fazer uma observação a respeito do livro Estudos Bíblicos. Estávamos usando uma Xerox, da edição de 1955. Mas este livro aqui, essa edição de 1979, ela contém os mesmos estudos, somente que na edição anterior ela era ilustrada, ela tinha algumas ilustrações ali, e essa aqui ela não tem, ela não possui ilustrações, mas os estudos são perfeitamente os mesmos. E o estudo que faremos agora, cuja primeira pergunta você já vê aí em sua tela aparecendo, é a seguinte: como considera Deus os pecados de ignorância? Vamos ver como Deus considera esses pecados. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17, 30. Então, Deus ele não leva em conta os tempos de ignorância, só que ele ordena que quando a luz chegue até a pessoa, ela se arrependa, e ela aceite a luz, e ela siga a luz. Muitas pessoas, elas são fiéis à luz que elas têm, elas seguem aquela luz, e muitas vezes até crendo em algumas coisas que não estão corretas. Mas Deus ele não leva em conta os tempos de ignorância. Ele tolera a pessoa com aquele conhecimento limitado que ela tem. Mas quando a luz ela chega até ela, ela precisa se arrepender. E muita luz foi projetada, foi transmitida aqui através desses estudos. Foram muitos temas que foram estudados. E rejeitar esses temas, não aceitá-los, é perigoso para a salvação da alma. Vamos então para a pergunta de número 2. A quem é imputado o pecado?
Resposta: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Então o pecado ele é imputado àquele que sabe o que é certo, mas ele não faz. Aquele que sabe o que é correto, aquele que sabe fazer o bem, mas ele não faz, ele deixa de fazer. E quando ele faz isso, ele está cometendo pecado. Então, tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento como sendo correto, toda aquela luz que vem até nós como sendo correta, tudo que aprendemos aqui até hoje, temos aprendido, precisamos colocar em prática. Pergunta 3. Em que palavras ensina Cristo a mesma verdade? Vamos ver o que Cristo disse. Disse-lhes, pois, Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9:41, né? E o 15:22 diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, naquele momento, todos aqueles homens, aqueles líderes religiosos que estavam ouvindo a Jesus ali, recusando, rejeitando a luz do céu, o próprio Jesus, né, que é a luz do mundo, eles não tinham desculpa. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse falado a eles, tudo bem, mas Jesus veio, Jesus falou, manifestou o poder do alto, através de milagres, ressurreição de mortos, de vários sinais poderosos. Mas eles se fecharam, eles rejeitaram. A luz veio a eles, mas eles rejeitaram. Como nós veremos aqui também em alguns outros versículos. Ao concluirmos aqui as perguntas, as 5 perguntas, vamos analisar mais alguns versículos, né, para complementar este tema tão importante, como esse que foi sugerido aí ao final, João 3,19, João capítulo 1 também, que fala muito sobre essa questão da luz, né? Rejeitaram a luz que veio ao mundo, que é Jesus. Mas vamos agora para a penúltima pergunta, pergunta 4. Em vista disso, que instrução dá ele? Vamos ver que instrução Jesus dá. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. João 12, 35 e 36. Então, se queremos de fato estar na luz e não nas trevas, né? Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos crer na luz, para sermos filhos da luz. E última pergunta, pergunta 5. Quem busca a luz? Vamos ver a resposta. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz, mas quem pratica a verdade vem para a luz. João 3, 20 e 21. Então, respondendo a pergunta, quem vem para a luz? Aquele que pratica a verdade. Não basta apenas conhecer a verdade, precisamos praticá-la. E falando sobre isso, Jesus, ele disse lá em João 3,19, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, é um perigo muito grande rejeitar a luz. A pessoa está se colocando em uma posição em que as trevas vão dominar a sua vida. Como aconteceu na época de Jesus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos ver o que é dito em João capítulo 1, né? Onde é dito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, olha aqui como ele fala, né? A vida era a luz dos homens. No verso 4. E no verso 5 é dito: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então ele era a luz, ele é a luz. Mas o mundo não o recebeu como a luz, não o aceitou como a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E todo aquele que ama as trevas mais do que a luz, ele vive iludido. Muitos até acham que têm a luz verdadeira. Muitos vivem iludidos através das faíscas que eles próprios acenderam. O profeta Isaías, escrevendo sobre isso, disse no capítulo 50, verso 10 e 11: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Então existe uma profecia séria de que as pessoas que andam pelas faíscas que eles próprios acenderam e não pela luz do Senhor, em tormentos jazerão. Temos o exemplo bíblico de Ofne e Finéias, que acenderam fogo estranho, que não era fogo acendido por Deus, e levaram esse fogo para dentro do altar. Quantos e quantos nas mais variadas denominações cristãs estão levando fogo estranho para dentro dos templos religiosos? Estão acendendo um fogo que não é de origem divina. Estão acendendo uma luz que não é a luz verdadeira. E qual foi o fim de Ofne e Finéias? Pereceram, pois acenderam um fogo estranho. Eles foram fulminados na presença do Senhor. E hoje nós vivemos em tempos semelhantes. O último texto que vamos aqui analisar é 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Onde o apóstolo Paulo, advertindo-nos a respeito dos últimos dias e o que aconteceria com a rejeição da luz, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, e aqui agora ele profetiza, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias cobiças, e darão ouvidos, e desviarão, melhor dizendo, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós já chegamos nesse tempo. Nós vivemos nesse tempo. Os próprios que se dizem cristãos desviam os ouvidos da verdade. Eles sentem coceira nos ouvidos quando se fala a verdade a respeito deles. Melhor, quando se fala a verdade
não só a respeito deles, mas a verdade para eles. Eles se desviam da sã doutrina, se desviaram da sã doutrina. Preferem as suas tradições, as doutrinas de homens e até as doutrinas de demônios. E existem muitos doutores em seu meio, doutores em teologia, mestres em teologia, que dão um aparente suporte e validade a todas essas doutrinas que são ensinadas no meio deles. Mas não passam de fábulas. Mas que você e eu, que juntos, nós busquemos cada dia mais andar na luz verdadeira que procede da palavra de Deus. E que Ele venha nos iluminar cada dia mais, nos dando compreensão correta da sua palavra. Agradeço por ter acompanhado mais esse estudo, que Deus continue nos abençoando e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.